dieta low carb, cetogênica e não sabe por onde começar, esse vídeo é para você. Anti-envelhecimento, emagrecimento, que está aqui o bacon, fontes de gorduras boas também. Eu estou tomando, por isso que eu amo a cetogênica. São outros suplementos que eu acabei de receber. Bom, mulheres, começando aqui mais um treino de glúteos para vocês, e eu amo gravar meus treinos para vocês, eu adoro narrar meus treinos para vocês, então se vocês gostam, tá, que eu compartilhe os treinos e narre, já me deixa o seu like se você ainda não deu, já comenta, deixa seu comentário sobre o que você acha disso e compartilha com as amigas para elas conhecerem esse canal que é totalmente direcionado a mulheres. Bom, comecei aí fazendo um alongamento, é opcional, mas eu vou te falar uma coisa, eu só vi o meu glúteo mudando quando eu comecei a alongar antes do treino, foi aí que o meu glúteo começou a desenvolver. Mas vamos lá, eu mesmo estando na dieta cetogênica, fazendo jejum, estando em jejum neste momento aí, fazendo meu treino sem desculpas, mantendo os pesos que eu sempre faço. Obviamente, se eu tivesse assim muito cansada, me sentindo mais fraca, eu diminuiria o peso sem problema nenhum, mas eu estava tranquila, de boa, fazendo o que eu sempre faço, tá? Comecei com o bisete, aí começando no agachamento, eu fui aumentando o peso, eu comecei com 25 libras de cada lado, façam as contas aí em quilos, tá? E aí depois eu aumentei para 35 de cada lado, depois para 40 e a última série foi com 45 libras de cada lado. Esse primeiro bisete foi agachamento com elevação pélvica. A elevação pélvica eu fiz com os dumbbells, tá? Os halteres, né? Acho que vocês falam aí. Enfim, esses dois exercícios, tanto esse bisete no total, o agachamento com a elevação pélvica, foram 4 séries de 12 a 15 repetições. O agachamento, às vezes eu posso chegar a 20 e mesmo aí também na elevação pélvica, algumas vezes eu chego a 20 também. Mas normalmente é de 12 a 20 repetições. Segundo e último bisete, já vou explicar, porque só 4 exercícios, Renata, já explico para vocês. Vamos ao treino. Segundo e último bisete foi o stiff, na verdade esse é o RDL que fala, né, gente? O stiff seria com a perna bem esticada, a parte de trás, a perna toda esticada. Eu não gosto, porque eu tenho uma leve distensão na parte de trás da perna, e também, gente, para ser sincera, eu antigamente fazia o stiff, né, com a perna bem esticada, e eu não via resultado. Eu comecei a ver resultado fazendo assim o RDL, que é com a perna, os joelhos semiflexionados, tá? Então o bisete foi o stiff com o búlgaro no banco. O stiff eu mantive o mesmo peso ali, que foi 45 libras de cada lado, junto com o búlgaro no banco, que eu fui aumentando o peso a cada série. Eu comecei com 25 libras, tá? Dos halteres. Depois eu fui para 30, depois para 35 e eu acho que o último aí foi 40. A mesma coisa do outro bisete, 4 séries, tá? De 12 até 20 repetições. E por que, Renata, apenas 4 exercícios? Gente, eu tô numa fase da minha vida, já comentei aqui no canal, apenas para manutenção de massa muscular, manter um corpinho legal, longevidade e ser feliz. E também a academia, já tava ali com umas pessoas, estavam me estressando, as pessoas sem educação, entrando na minha frente, pegando o aparelho que eu estava usando, então eu achei melhor encerrar o treino por aqui. Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Vídeo de hoje, se você quer começar uma dieta low carb, cetogênica e não sabe por onde começar, esse vídeo é para você. Nesse vídeo de hoje, que eu vou mostrar para vocês, eu estou num desafio comigo mesma de 15 dias. Eu vou fazer 42 anos daqui exatamente 2 semanas. E eu me comprometi a fazer 2 semanas de dieta low carb, cetogênica low carb. Eu diria cetogênica porque vai ter bastante gordura. Ela não vai ser zero carbo, mas ela vai ser low carb, vai ser de carbo baixo, tá? E, para quem não sabe, não me conhece, meu nome é Renata, tenho 42 anos. Se você é uma mulher que está nessa faixa etária, você se interessa por esse tipo de assunto,
Já me deixa seu like no começo desse vídeo, me deixa seu comentário, me dá um oizinho aí pra tia Rê, que é assim que as minhas meninas carinhosamente me chamam. E compartilha com as suas amigas esse vídeo e se inscreve se você ainda não está inscrito. Eu sou uma pessoa que gosto, como todo mundo, né? Amo carboidrato, eu amo frutas, então eu fiz grandes mudanças nessa dieta, comparando com o que eu tenho feito, né? Nos últimos meses da minha vida. Eu estou nessas 2 semanas querendo tirar um pouco de alguns vícios que eu tenho, viciozinhos, sabe? Vocês vão entendendo aí durante o vídeo, e eu quero deixar claro que o que eu acho sobre a low carb ou a cetogênica na menopausa. Eu acho que é uma ótima estratégia a curto prazo. O que eu acho que você não pode abusar e não deve de forma alguma, mulher na pré ou na menopausa, viver na cetogênica. Mas como estratégia, como eu falei, aí por 2 semanas até 1 mês eu acho legal. Como vocês viram aí, eu já fiz o meu treino, tá? Treino em jejum. E como está sendo jejum intermitente? Vou falar do jejum intermitente daqui a pouco. Sim, ainda estou em jejum. O treino foi em jejum. O que eu fiz? Bom, o treino aí já foi todo narrado para vocês, né? Mas só para dar um resuminho por aqui. Eu fiz 35 minutos de cardio na esteira, caminhada. Eu faço na inclinação, chego no máximo na inclinação 5, tá? Não faço muito forçado, porque de manhã eu tenho um pouco de preguiça. Mas depois que eu aqueço até consigo, só que como eu ia fazer perna eu não me forço muito. Enfim, depois da esteira, eu fiz esse treino aí de glúteos aqui no condomínio. Ultimamente eu tenho treinado aqui no condomínio em jejum, o que é uma coisa que eu não estava fazendo mais, então já é uma grande mudança também. É sobre isso, é sobre a gente desafiar o nosso corpo, né, a sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto não é fácil, porém nada de extraordinário acontece por lá. Às vezes, para você encontrar a sua melhor versão, ou até para você saber o quão forte você é, o quão capaz você é de ir além, você tem que se arriscar a sair dessa zoninha de conforto. E é isso, vou parar por aqui, estou dando a volta aqui no condomínio, para ser um cardiozinho aí pós-treino, 10 minutos, né? Nem isso, 8, 10 minutos. Tô com muita sede e tem mais ainda um pouquinho da minha rotina da manhã para vocês. Be different. Why am I wasting my time over analyzing everything that I never said? Why can't I make up my mind? 'Cause she plays it so cool, making up her own rules, and I'm a loser for thinking I've got any shot. Tomei banho, eu sou aquela pessoa que quando eu treino assim em jejum de manhã, eu tomo banho e coloco o pijama de volta. Fico no pijama por um tempo, porque eu gosto de ter o meu primeiro cafezinho do dia que eu tomo, assim, de pijama, porque eu me sinto mais relax, sabe, mais gostoso. Enfim, o vídeo não é sobre isso. Vamos à primeira do dia, tá? Tomei o shot, vocês viram. O shot, gente, não conta nada de calorias ali. Tem o quê? As calorias do vinagre de maçã é 0 calorias e tem a caloria do limão, que eu não sei de cabeça agora quanto tem, mas assim, eu não estou contando calorias, tá deixando claro quantas calorias você está comendo no dia, não sei. Vamos voltar à parte do jejum. Estou fazendo jejum intermitente, sim, eu sempre faço, vira e mexe, mas eu vario muito meu tempo de jejum. Eu faço de 12 horas a 16, pode chegar a 18, pode chegar a 20, às vezes é 15. No momento vai dar... Tá fazendo 14 horas e meia agora, isso. E eu não considero quebrar o jejum com o Super Coffee. O Super Coffee, ele não quebra jejum metabólico. Quebra apenas o jejum de calorias, que é o jejum calórico. Porque não... O que é o jejum metabólico? O jejum metabólico é aquele que você está tendo ali os benefícios que você quer do jejum. Como, por exemplo, de autofagia celular, anti-envelhecimento, emagrecimento também como uma estratégia é bom, porém assim, uma mulher na menopausa não é ideal que você use, que você abuse na verdade do jejum intermitente com o objetivo de emagrecimento, tá? Mas para regular nossos hormônios da fome e os nossos outros hormônios também, e para ajudar no processo anti-envelhecimento que acelera após a menopausa, ele é ótimo, super recomendo. Então, independente da dieta que eu faça, se for dieta da Lua, dieta da Cordilheira dos Andes, do Monte Everest,
Eu vou continuar tomando meu Super Coffee, nada me tira dele, eu amo demais, sou viciada. E eu tomo com leite de amêndoas, tá? Esse leite de amêndoas, a cada 240 ml, ele tem 50 calorias, eu não uso isso. Eu uso metade, eu uso 120 ml, tá? Só pra vocês saberem. Vou esquentar no micro-ondas. E aí... o que eu gosto muito do Super Coffee, eu tenho sofrido muito nos últimos dias, estava, né? Até uns dias atrás. Com o Brain Fog, que é a névoa mental. E aí eu comecei a colocar no meu café, quando eu tava sem Super Coffee, eu tava colocando TCM, o óleo TCM, que também me ajudou muito, já melhorou. Mas o Super Coffee eu sinto que ele tira completamente essa minha névoa mental, o Brain Fog, tá? E porque, inclusive, na fórmula do Super Coffee, ele tem o óleo TCM. Gente, peço desculpas que às vezes eu tô olhando pro lugar errado na câmera, porque eu tô me acostumando ainda com essa câmera nova. Não estou ainda muito íntima com ela, tá? Mas enfim, o que eu gosto muito do Super Coffee é que ele tem cromo na fórmula, ajuda a regular o açúcar no sangue. E eu tô colocando o colágeno, tá? Eu tô usando esse colágeno atualmente, que ele tem não só colágeno, como ele tem também condroitin e glucosamina, que é ótimo para as nossas juntas, principalmente nós mulheres após os 40, começa a perder massa óssea, as nossas juntas ficam mais fracas, então isso aqui, ó, sensacional, além de colágeno para a pele e o cabelo, né? É isso, vou preparar aqui, vou sentar ali bem relax e curtir o meu Super Coffee. Tell me, what am I supposed to do? Celebrity, but she's taken. Still can't help falling in love. Can't take the hint and give up. I've got it. Claro que temos esse momentinho nosso, somente nosso, que é marca registrada do canal da Tia Rê. Pega aí sua bebidinha preferida, me comenta aí que horas são agora que você vai tomar esse cafezinho comigo e vem dar esse primeiro golinho de café, ou de suco, o que seja. Bom, meninas, vou preparar aqui o meu café da manhã, minha primeira refeição, 16 horas de jejum, eu tô assim, uau! Por quê? Tá sendo super intuitivo e uma coisa que eu falo, que eu gosto da cetogênica, da low carb, é porque ela regula demais a nossa fome, o nosso açúcar no sangue. Por isso que ela é maravilhosa. Vou dar um exemplo pra vocês, tá? Eu comecei essa dieta ontem, já eu falo sobre o que eu vou comer, tá? Vou fritar aqui o bacon. Esse bacon aqui, ele é super assim, natural. Ele é sem preservativos, não tem nitratos e nitritos e não tem ingredientes artificiais. É apenas o bacon puro do porquinho, tá? Vamos lá. Eu comecei essa dieta ontem, como eu falei. E foi muito bom. Eu não tive fome durante o dia, não tive picos de fome, não tive vontade de comer doce. Vou explicar o que aconteceu. Eu já tive... algumas vezes eu tenho intolerância, eu tive algumas vezes intolerância isso aqui é abacate congelado, ó, o avocado, tá? Congelado. Por que eu tô comprando congelado? Porque assim não estraga, ele é muito fácil de estragar, ele fica preto, né? Então assim é muito melhor. Ontem eu comi 65 gramas, hoje eu vou pôr só 50 gramas pra ver como o meu corpo vai reagir. Porque aconteceu, ontem eu comi o café da manhã com o avocado e me deu piriri depois do café da manhã. Ah, Renata, não foi excesso de gordura? Não foi, porque não tem esse problema com gordura. Porém, algumas pessoas podem ter essa intolerância com o avocado, que se chama, aqui chama Histamine Intolerance. Você é intolerante à histamina. É uma reação que dá no corpo e aí você acaba tendo diarreia, tá? E aconteceu comigo. Não gostei do que aconteceu, mas eu vou tentar de novo hoje, comendo menos. Espero em nome de Jesus que dê tudo certo. Então o que aconteceu? Ontem eu tive um trabalho, quem me conhece aqui sabe que o nosso trabalho, meu e do meu marido, a gente é influencer. A gente faz parcerias com restaurantes e a gente foi num restaurante mexicano. Lá eu comi pouco, mas eu comi apenas proteína e gordura. Comi apenas salmão, um pouquinho de camarão e dei umas bicadinhas no queijo que tinha lá. Apenas isso. Não fiquei desesperada de fome, não ativou a minha insulina, não ativou meus hormônios da fome, nada. Eu fiquei super estável o dia todo. Encerrei minha refeição 7h30 da noite, vim pra casa, ainda dormi tarde, não precisei comer nada, não tive fome, acordei com um pouco de fome, eu confesso. Um pouco de fome, mas pra vocês verem, eu treinei pernas, que é um treino pesado.
É um músculo grande que queima bastante calorias e eu não fiquei morrendo de fome. Vou comer só agora, fazendo 16 horas, com uma fominha, mas não ainda morrendo de fome, entendeu? É por isso que eu amo a cetogênica e a low carb, gente. Ele é maravilhoso. Pra mulher na pré-menopausa, na menopausa, é sensacional. Por que acontece? Os médicos aqui falam que quando você tá na pré-menopausa, na menopausa, o nosso cérebro, ele funciona melhor, pegando como fonte de energia a gordura do que o carboidrato. Isso é fato, pra vocês verem, que eu falei pra vocês que o meu brain fog, a minha névoa mental, melhorou muito quando eu coloquei o TCM, que é fonte de gordura no meu café, ou quando eu tomo o Super Coffee, que também tem TCM nele. Então fica essa prova viva pra vocês. Vou preparar todo o meu café da manhã, depois eu vou explicar cada coisa que tem neles pra vocês. Vamos lá, a minha refeição para vocês entenderem. Aqui eu tenho bacon, como eu falei para vocês. Aqui tem um ovo inteiro e meia xícara de claras de ovos. Tem queijo, tem sementes de abóbora, avocado, cottage para adicionar mais proteínas e aqui uma matcha latte, tá? Vamos lá. Renata, tem que comer bacon? Não, não tem que comer bacon. Eu gosto de comer o bacon. É fonte de gordura para mim e eu gosto do sabor. Toda vez que eu faço cetogênica, eu entro mais fácil quando eu coloco bacon. Eventualmente eu posso tirar, entendeu? Mas eu gosto, no momento estou comendo bacon. Queijo tem que comer? Não, não tem, mas eu gosto do queijo. Tem que ser queijo de boa qualidade, queijo mesmo, tá? Esse que eu comprei não é o do melhor do mundo, mas também não é aqueles queijo que é cheio de mistura. Ele é um pouco mais puro, tá? Eu coloco a semente de abóbora porque ela é ótima fonte de zinco, fonte de ferro e fonte de gorduras boas também. Renata, por que você não colocou 2 ovos inteiros? Porque eu não quis. Eu já tenho outras fontes de gordura, então eu dou uma balanceada colocando apenas um ovo inteiro, tá? Avocado vocês já sabem, maravilhoso. Cottage para adicionar proteína. Queijo cottage, gente, é maravilhoso, tá? E essa matcha latte, eu não estou colocando mais aquele maple syrup. Eu só estou usando adoçante. E é muito bom. É bom demais. E é isso, essa é a minha primeira refeição. Quebrando aí quase 16 horas e meia de jejum, exatamente ao meio-dia. Agora são 1h10 e fez apenas 1h10 que eu comi, tá? Hoje eu confesso que eu senti uma fominha assim, de leve depois de um tempo que eu comi. Mas eu acho que é o meu corpo ainda se ajustando à cetogênica, né? Até porque hoje eu treinei, como eu falei, glúteos, é um treino mais pesado, glúteos e perna, um músculo maior, então queima mais caloria, então talvez meu corpo tenha sentido isso. Mas o que eu vou fazer agora, eu vou tomar os meus suplementos, tá? E por enquanto eu tô ok, gente. Eu fui no banheiro já fazer número 2. Eu achei que ia dar diarreia, dei uma ameaçada porque minha barriga tava meio esquisita, mas não foi. Não foi diarreia, só dando aí atualizações pra vocês. Eu vou tomar água de coco para me manter hidratada. Essa água de coco, ela tem apenas 1 grama de açúcar adicionado. Tem 60 calorias essa caixinha. Eu vou tomar porque eu vou me manter hidratada. Os médicos aqui falam que quando você faz a cetogênica, é ideal que você reponha os eletrólitos, que são os minerais. Então, como água de coco é ótimo para repor potássio, é fonte de potássio, fonte de fósforo e magnésio também. Então, eu vou tomar com ele, tá? E eu quero fazer uma caminhada, só que eu tô na dúvida do que fazer. Eu tava planejando hoje de eu doar sangue. Já comentei aqui no canal que para mulher após a menopausa é ideal esporadicamente doar sangue, porque a gente não menstrua mais. Então, na verdade, nossa menstruação é como se fosse um detox pro nosso corpo, né?
e não menstruando mais, doar sangue esporadicamente é interessante para a mulher, tá? Na menopausa. Mas ainda não sei se eu vou ou se eu não vou. Porque o que vai acontecer? Se eu doar sangue, eu vou ficar fraca. Vai me bater fome. E eu não quero que nada atrapalhe essa minha dieta. Mas também não quero deixar de fazer isso, que é uma coisa que seria bom pra mim, entendeu? Eu vou pensar no que eu vou fazer, vou esperar meu marido chegar, ver se ele vai me levar, se ele tá disponível ou não. Mas vamos lá. Vou tomar aqui o ômega 3. Ômega 3 é sensacional, né, gente? Super anti-inflamatório. É maravilhoso pro nosso corpo, pra saúde. Vou tomar aqui. Acho que eu vou colocar no copo. Que vai ser melhor. Pra engolir. Vou tomar também. Isso aqui é um suplemento que nele tem cúrcuma, tem pimenta do reino, acho que é isso. O black pepper eu acho que é pimenta do reino que fala aí, né? E tem uma outra substância que eu não sei, gente, falar o que é. Isso aqui é um suplemento para as juntas, para mobilidade, para melhorar as suas juntas, é isso. E ele ajuda na resposta anti-inflamatória. Resposta inflamatória, acho que é isso. Manda tomar 3, mas eu não tomo 3, eu tomo só 2 porque eu não gosto de sobrecarregar meu estômago. Vou tomar o selênio. Selênio maravilhoso para a tireoide, para regular nossa tireoide. Vou tomar a biotina, que é para os cabelos, unhas e a pele. Na verdade, sinceramente, eu tomo mais pelo cabelo, tá? Inclusive, não vejo a hora desse acabar para comprar um melhor, porque eu não acho que esse está funcionando muito bem. E vou tomar aqui uma vitamina B12. E é isso. Esses são os meus suplementos que eu estou tomando atualmente. Agora são 2 horas da tarde. Eu tô sentindo umas fominhas de vez em quando, assim, mas nada aquele desespero, porque se fosse eu já teria comido, entendeu? Eu quero ir andar agora, dar uma volta. Eu acho que eu vou doar sangue, mas o Fernando ainda não chegou. E acho que eu vou dar uma caminhadinha agora de 30 minutos aqui ao redor só. Mas antes de ir, como eu tô ficando com fome, eu sei que a hora que eu voltar eu vou querer comer. Eu vou deixar pronto um snack que eu fiz ontem pra mim, que foi o que eu comi como segunda refeição. Um snack, segunda refeição. É uma refeição porque vai ter proteína, tá? Vamos lá, eu vou pegar aqui, ó, frutas vermelhas, esse mix de frutas vermelhas. E vou colocar uma quantidade aqui pra mim nesse potinho de vidro. Vou colocar 120 gramas, tá? Aqui é um mix de amoras. Ai, gente, eu tenho dificuldade de saber o nome em português. Amora, framboesa e mirtilos, pronto. Vou pôr no micro-ondas 1 minuto pra derreter, pra tirar o gelo que tá congelado, né? E aí, o que mais que eu vou colocar nessa misturinha? Nessa misturinha, eu vou colocar canela, porque eu gosto. Adoro, gente, amo canela. E sim, eu vou adoçar com adoçante. Esse aqui é o Monk Fruit. Eu não sei no Brasil, gente, se tem esse Monk Fruit. Eu não sei, porque eu não sei nem qual seria o nome no Brasil. É Monk Fruit com eritritol, tá? É os dois juntos. Aí eu vou adoçar com esse. E aí eu vou misturar. Aí ele solta essa aguinha, aí eu deixo lá. Por quê? Vocês vão entender por que eu deixo lá. Aí eu vou colocar essa mistura que eu comprei, ó, chama Triology. Ele é uma mistura de 3 sementes. Ele tem semente de linhaça, semente de chia e o hemp seeds, que é semente de cânhamo. Eu sei que essa semente de cânhamo não é fácil de encontrar no Brasil. Já me falaram. A semente de chia, vocês conhecem, ela é maravilhosa, fonte de ômega 3. Linhaça, também fonte de ômega 3 e maravilhoso para mulher na menopausa, para regular o nosso... Ele ajuda a você ter estrogênio natural, a você aumentar os seus níveis de estrogênio naturalmente. Você é mulher que não quer ou que não pode fazer reposição hormonal, a que não pode, eu não sei, pergunta pra sua médica, mas a que não quer, isso aqui é ideal, entendeu? E aí eu coloco umas 10 gramas, porque eu sou um pouco sensível à chia também. A chia eu tenho que ser uma quantidade mais ou menos, porque senão solta muito meu intestino, entendeu? E aí eu misturo tudo e essa é a quantidade ideal pra mim que não solta meu intestino. Eu já testei, já deu certo. E aí vocês sabem o que acontece? Vai virar como se fosse um pudinzinho de chia, né? Porque a chia ela solta, né? Aquela gelatina, fica gelatinosa e aí vai ficar na geladeira e vocês vão entender. Aí eu vou colocar whey. Eu vou colocar umas 20 gramas de whey. Não vou colocar inteiro.
colocar 20 gramas de whey de baunilha. Pode ser de chocolate, pode ser o sabor que for que você goste, tá? E aqui eu vou ter o quê? Aqui tem proteínas, fontes de gorduras boas, fibras, tá, gente? Muitas fibras. Pra quem não sabe, acho que é a amora. Ela é riquíssima em fibras, gente. Riquíssima. É uma das frutas, assim, que mais tem fibras, tá? Das frutas vermelhas, principalmente. É maravilhosa. Eu colocaria um morango, sim, se tivesse, mas não tem. Tem algumas misturas de frutas vermelhas que vem morango, no caso, essa não vem. E aí, o que eu vou colocar também? 10 gramas só dessa pasta de amendoim em pó. Eu prefiro ela porque... mas você tá fazendo a cetogênica. Por que não põe a normal que tem mais gordura? Essa tem 1/3 menos gordura. Porque assim, gente, eu quero pôr gordura, mas não abusar da gordura, sabe? E esse aqui, ela é melhor do que... No meu caso, assim, no momento, eu prefiro ela, tá? Ela é a pasta de amendoim em pó e o sabor praticamente o mesmo, gente, tá? Praticamente o mesmo. Vou colocar 10 gramas. É só pra dar um saborzinho mesmo, sabe? De pasta de amendoim. Vai ficar bem gostoso. Aí eu misturo tudo pra fazer esse creminho. Vou tampar e vou deixar na geladeira. Aí, a hora que eu for comer, eu vou adicionar mais uma coisinha, uma besteirinha só. Porque nem tudo é perfeito, né? Mas vocês viram, eu tirei a fruta de manhã. O que não quer dizer que eu tirei a fruta do meu cardápio. Eu tirei a banana por um tempo. Tirei a maçã por enquanto. Mas as frutas vermelhas eu mantive. E aí eu vou tampar. Vai ficar na geladeira esse tempo que eu vou caminhar. E na volta eu mostro pra vocês. Aqui estou, meninas, finalmente indo fazer minha caminhadinha. Eu tenho essa mania, gente, de caminhar com blusa velha, sabe? Quem comenta que eu também tenho essa mania? Eu quero parar com essa mania, preciso comprar umas blusas novas, jogar todas as minhas blusas velhas fora. Mas não tem nada a ver com o vídeo, né? Vamos lá, volta pro foco do vídeo, Renata. Estou indo fazer agora essa caminhada, porque quem me acompanha aqui sabe que eu sou muito adepta da caminhada. A caminhada é o melhor cardio para a mulher depois dos 35, 40 anos para queimar gordura. É o melhor, não tem igual. Além de que assim, gente, cura depressão, cura ansiedade, né? Porque eleva os níveis de serotonina. É maravilhoso, é vida, tá? Enfim, eu quero explicar só pra vocês o que eu quero mostrar com essa dieta pra vocês, que é low carb, tá? Cetogênica sim, porque ela tem mais gordura do que normalmente eu como, né? E o que eu quero mostrar com vocês que a minha dieta é uma dieta prática, gente. É praticidade, sem complicação, tá? Não tem nada ali que vocês não vão encontrar aí no Brasil. Bacon é facílimo de encontrar. Talvez não esses já cortadinhos em fatias, mas bacon é bacon, né? O que você vai ter que encontrar aí é a sua quantidade ideal. Frutas vermelhas congeladas, eu sei que você encontra e não precisa ser congelada, tá, gente? Pode ser as frutas vermelhas normal, não precisa ser congelada, não. Dá pra você fazer um pudinzinho de chia ali, você usa um leite de amêndoas, ou você pode usar um iogurte, né, natural, pra misturar com a chia, e aí coloca as frutas junto. Coloca ali um whey para dar um saborzinho mais gostoso. Coloca uma pasta de amendoim normal, não precisa ser em pó, mas eu sei que no Brasil também tem a em pó. Enfim, eu sou uma pessoa que eu prezo por praticidade, tá? Então, tudo que eu tô mostrando pra vocês é o que dá certo pra mim. E não tô aqui tentando te convencer a nada. Não tô tentando te convencer a fazer a cetogênica ou fazer uma low carb, mas eu quero lembrar a vocês que a cetogênica, a low carb, sim, é uma ótima estratégia para qualquer pessoa, mas principalmente para mulheres na menopausa, porque como eu falei, o nosso cérebro, ele usa melhor como fonte de energia a gordura do que o açúcar ou o carboidrato. Essa parte que linda, gente, aqui na frente do meu condomínio, ó. Isso aqui é do outro lado da rua, tá vendo? É um lago que é cercado, até porque, gente, deve ter de jacaré aqui, ó. Ó a cerca aqui, ó, tá vendo? Ó. Mas olha, é muito lindo.
Traz uma paz isso, meu Deus. Peço desculpas, meninas, porque eu estou parecendo uma doida, né, com esse cabelo, porque eu voltei da caminhada, só tomei banho, lavei o rosto, passei um hidratante, fiz um mini skincare ali rapidinho. E são 3 horas, tá fazendo 3 horas que eu comi, está aqui, ó, eu falo mingauzinho gelado, pudim de chia, chame como quiser, cetogênico, obviamente. E o que eu vou adicionar? Essas bolinhas de proteína aqui, ó, só tem 2 gramas de açúcar. Como eu falei, gente, é low carb, quer dizer que é totalmente sem carbo, tá? Ele tem 10 gramas de proteína, então eu vou adicionar mais proteína aqui no meu negocinho e ele dá um crocante, é isso que eu acho que fica gostoso. Ontem eu fiz a mesma coisa, só que eu fiz com de chocolate. Esse aqui é de caramelo salgado, bem gostoso. Aí eu misturo tudo, ó, jogo aqui dentro, jogo aqui, ó. Olha que lindo! E aí eu misturo tudo e fica essa meleca. Meleca da Tia Rê. Mas, gente, se vocês puderem, façam. No Brasil deve ter alguma opção, assim, de umas bolinhas de cereais, alguma coisa assim, açúcar pra vocês colocarem. Ou às vezes uma granola zero açúcar também. Nossa, ia ficar top, gente, uma granola zero açúcar. Muito bom. E é isso. Bom, meninas, estamos agora indo no mercado, no Costco. Não tem a ver com o vídeo, né? Mas é só passando pra vocês. E olha, fez 1 hora que eu comi, eu tô ficando com fome. Só que assim, a pior coisa que você pode acontecer é ir no mercado com fome, né? Porque aí dá cagada. E eu sabia que isso ia acontecer porque eu treinei pernas e glúteos de manhã. E toda vez que eu treino pernas e glúteos, eu não sinto fome. É difícil sentir muita fome logo depois do treino. Geralmente minha fome vem à tarde. Então, olha aqui como é bom ser uma mulher prevenida. Eu tenho aqui um saquinho com 30 gramas exatamente de nuts na minha bolsa que eu coloquei ontem. Então eu vou comer agora pra mim não ir pro mercado com fome. Porque o Costco, ele é um problema. Lá eles ficam com umas banquinhas assim, dando uns samples, tipo umas amostras de comida pra você experimentar, entendeu? E toda vez que eu vou lá eu como alguma coisa. Então eu vou comer esses nuts. E eu decidi não doar sangue, gente. Por quê? Eu tô nessa cetogênica. E eu tenho medo de ficar muito fraca, eu não quero estragar a dieta, porque tá dando tudo certo, então eu não vou fazer isso agora, deixa pra depois, talvez depois do meu aniversário, eu voltar um pouco mais de carboidratos, e também eu vou comer no meu aniversário, né? Aí eu decido, porque sempre tem busão aqui, esses ônibus de doar sangue ao redor, né? Então só passando pra vocês a atualização sobre isso, porque eu falei, né, que ia fazer, então só atualizando vocês, enfim, é isso, vou aqui comer os meus nuts. Meninas, agora são 6h20, eu não fui andar ainda, eu não sei se eu vou. Tá começando a dar aquele nervosinho da falta de carboidrato. Demorou, mas veio, tá vendo? Também, gente, comecei ontem a dieta, né? Que demorou, né? No começo é sempre mais fácil, né? Nos primeiros dias é sempre mais fácil. No começo, no comecinho mesmo, sabe? Mas, enfim, eu tomei uma matcha, vocês viram, né? Fiz uma matcha ali. Eu não tô colocando mais o maple syrup, que é aquele... tipo melzinho, né? A gente toda hora tá olhando pro lugar errado. Tem que acostumar a olhar para a lente da câmera. Ainda estou me acostumando. Tô colocando apenas adoçante, não mais o maple. E foi isso. Eu vou já começar a preparar ali a minha comida da última refeição e vou decidir se eu vou caminhar ou não. Mas antes, quero falar mais com vocês sobre os benefícios da dieta cetogênica durante a menopausa para a mulher. O primeiro benefício que tem é o controle de peso. Por quê? Durante a menopausa, o nosso metabolismo tende a ficar mais lento, tá? Que é o que leva ao ganho de peso e ao ganho de gordura na região abdominal. E com a dieta cetogênica e a low carb, como você passa a ingerir menos carboidrato, o seu corpo vai começar a buscar fonte de energia na gordura ao invés do carboidrato. O que você vai fazer? Você vai, na verdade, treinar o seu corpo para usar a gordura como fonte de energia quando você faz a cetogênica. Porque você que come muito carboidrato, você já acostumou o seu corpo a começar, em primeiro lugar, a queimar o carbo. E aí a sua gordura que você já tem no corpo fica por último, entendeu? É isso que acontece. E aí, por isso que a cetogênica é boa, porque você vai comer gordura apenas, vai treinar o seu corpo a queimar gordura e aí depois você pode até diminuir um pouco a ingestão de gordura, colocar mais proteínas, que o seu corpo vai continuar buscando ali a gordura como fonte de energia. Outra coisa que a cetogênica faz, ela regula os hormônios da mulher, tá? Como que ela regula? Como você come a gordura, ela ajuda a regular a insulina no sangue. Por isso que eu amo a cetogênica, porque ela regula completamente a nossa fome, porque além de regular a insulina, ela também regula os hormônios da fome, que é a grelina e a leptina. E a gordura também traz sensação de saciedade, né? Pode perceber, quando você come mais proteína,
proteína e gordura, você se sente mais saciada do que quando você come o carboidrato. Às vezes você come uma coisa que só tem carbo, você ainda fica com aquela sensação de vazio no estômago, e é por isso que a gente acaba comendo demais. Porque você pensa, ainda não tô cheia, vou comer mais e mais, porque não adianta. O carboidrato, ele não traz sensação de saciedade. O que traz é apenas a proteína e a gordura. Um benefício que traz ainda relacionado aí, né, a melhorar, a controlar, regular os níveis de insulina, é que geralmente na menopausa, quando a gente entra na menopausa, devido à falta de estrogênio, a gente tende a ficar, eu sempre falo isso aqui no canal, mais resistente à insulina. O que a gente quer é ficar sensível à insulina. Então, a cetogênica, ela faz isso. Ela faz você ficar mais sensível à insulina, pode também ajudar a evitar a diabetes tipo 2. Você utilizando como fonte de gorduras saudáveis, como azeite de oliva, os nuts, azeitonas, abacate, gordura natural da carne, gorduras boas, você ajuda a reduzir a inflamação. Nós mulheres temos muito a tendência de ficarmos muito inflamadas, tá? Durante a pré-menopausa e a menopausa, e a cetogênica, ela ajuda nesse processo anti-inflamatório também, desde que, lógico, você utilize gorduras boas, como por exemplo o TCM, o óleo de coco, tá? Outra coisa que faz, que eu falei pra vocês que é fato, porque estou passando por isso, é melhora a clareza mental, melhora a função cerebral. Por isso que é tão maravilhoso você colocar o TCM no seu cafezinho de manhã. Você vai sentir, se você sofre com brain fog, que é a névoa mental, aquela sensação mesmo de nuvem no cérebro, sabe? Que parece que você tá passada, assim, você consegue pensar, raciocinar direito. Coloca a gordura do óleo TCM no seu cafezinho e você vai ver como isso vai melhorar. Outra coisa que melhora também, tá, é a matcha. Eu tô tocando nesse assunto que tem uma moça que perguntou, né? Por que eu uso a matcha no meu leite de amêndoas? Gente, a matcha, ela tem um poder maravilhoso porque ela tem muito antioxidantes, ela tem polifenóis e ela também ajuda a dar clareza mental. Ela contém a cafeína, porém, ela, além da cafeína, que é bem pouco, ela tem L-teanina, e a junção dos dois faz com que você tenha uma energia assim, que vai ser mantida por mais tempo, não vai dar aquele pá de energia igual o café normal dá e depois vai ter aquela baixa. É isso que acontece com a matcha, por isso eu sou apaixonada pela matcha. Mas enfim, vou começar a preparar minha última refeição, vou decidir se eu vou caminhar e mostro pra vocês a minha comidinha. Aqui, meninas, eu acabei não indo caminhar, mas já vou falar pra vocês sobre isso. Aqui está minha comida. Aqui temos 100 gramas de legumes cozido. Esse mix de legumes aqui, gente, não tem nem 15 gramas de carboidrato. É de 10 a 15, tá? De 10 a 15, não mais que 15. Aqui tem um patezinho de atum que eu fiz com mostarda e com uma maionese que eu comprei hoje lá no posto, que ela é super saudável. Aqui, ó. Ela é perfeita para cetogênica, chama Chosen. Aqui, ele é a base de óleo de abacate. Ele não tem os outros tipos de óleos ruins que as outras mostardas têm. Mostarda não, maionese. Ele só tem óleo de abacate, gema de ovo, vinagre e mostarda e sal. E é isso. E coloquei uma fatia de cheddar por cima. Agora eu vou pôr no micro-ondas para esquentar. Está aqui, já esquentei. Eu vou adicionar agora nesse prato 28 gramas de kimchi. Não sei se vocês já ouviram falar. O kimchi, gente, o que tem nele? Ele tem repolho. Ele é repolho em conserva. Ele tem também cebola, tem pimentão. Que mais? Tem alho, tem gengibre. Isso aqui, gente, é um alimento fermentado. Ele é maravilhoso, considerado um ótimo alimento para o intestino, tá? Porque ele tem probióticos e eu acho que prebióticos também, não tenho certeza. Enfim, ele é parecido com o chucrutes, tá? Que aqui chama sauerkraut, aí chama chucrute. Eu vou colocar só 28 gramas, que é mais ou menos a quantidade ideal. Na verdade tem 38 aí, mas é isso. E essa aqui vai ser minha última refeição. Meninas, estou aqui sentadinha na mesa da sala. Vamos aos fatos, tá? Por que eu não fui caminhar? Eu tô um pouco irritada, assim, eu confesso, um pouquinho irritada. Não tô cansada, não tô me sentindo sem energia. Eu tô um pouco irritada, acho que é já da falta de carboidrato, mas é normal no início da dieta cetogênica, super normal. Já passei por isso antes, de boa, entendeu? Acredito que mais uns 2 dias já vou estar mais tranquila. Então eu decidi não caminhar. Eu tô meio triste porque eu não alcancei nem 10 mil passos hoje, fiz 9 mil, ficou faltando só 1.000. Se eu tivesse dado só uma volta no lago, aqui do condomínio mesmo eu tinha alcançado, mas eu falei, não vou, tá de boa, vamos para a última refeição. E é isso, gente, tá vendo? Praticidade, ó, legumes que é congelado, eu adoro essa misturinha de legumes, fazia um tempo que eu não comia, mas eu gosto. E isso, mostrando pra vocês que dá pra fazer tudo muito simples, muito de boa, não é 100% sem carbo, lógico, é apenas low carb e tá ótimo.
Vamos ver como serão os próximos capítulos. Bom, meninas, encerrei minha alimentação hoje, como vocês viram, era 7... Ixi, que horas que foi que eu encerrei minha refeição? Acho que era 7h30. Era 7h30. Eu já tomei aqui um suplemento que eu tomo todas as noites antes de dormir, que é o magnésio glicinato, ó. Biglicinato. Ou glicinato, um dos dois é o que eu tomo, tá? 2 comprimidos, 2 cápsulas desse aqui, é o que eu tomo todas as noites antes de dormir. Esse aqui são outros suplementos que eu acabei de receber, que estão... Gente, uma marca que eu sempre admirei, sempre quis fazer parte, é a Prozis. E lógico que eu acabei de receber, então não tomei os outros, mas acabei de tomar, ó, tá até aberto, ó. Pra dizer que eu não estou mentindo. Acabei de tomar 2 cápsulas de magnésio e... Tem aqui uns suplementos que vai ficar para um próximo vídeo. Eu vou falar sobre cada um deles, tá? Que eu vou tomar. Alguns eu já tomei em algum momento da minha vida. Outros estou experimentando, mas vou deixar vocês saberem. Fiz aqui um chazinho para mim dormir também, que é um chá maravilhoso. Vou mostrar para vocês. Meu Deus, cadê? É esse aqui, ó. Chama Nightly Night. Nighty Night Extra. É para dormir mesmo. Nesse chá tem valeriana, tem passiflora, tem um balme de limão, não sei explicar isso. Tem hortelã-pimenta e é isso. Chazinho pra dormir. Eu super fico relaxada depois desse chá, vou tomar ele agora. Olha que linda essa garrafa, gente, que veio junto. Pra você que mora aqui nos Estados Unidos ou em Portugal, gente, o que eu amo dessa marca, que ela vem, todos os produtos vêm direto lá de Portugal, gente, por isso eu confio muito. Não é que eu não confio nos produtos dos Estados Unidos, não confio em todos. Aqui, tanto a indústria alimentícia, né, quanto essa indústria de vitaminas, é muito, muito complicado, você tem que tomar muito cuidado com o que você toma. Mas na Europa, gente, eu confio em relação à comida, em relação a suplementos. Eu fiquei uma época na Europa, fiquei 3 meses em Portugal e eu tomava alguns suplementos lá e tudo sempre achei muito bom, sempre funcionaram muito bem pra mim, nada nunca me fez mal. Enfim, eu sei que funciona e eu sempre admirei muito essa marca, sempre quis fazer parte, estou super feliz de estar fazendo parte agora. Então, pra você que mora nos Estados Unidos ou em Portugal, tem link na descrição do vídeo pra vocês e eu vou aproveitar e encerrar esse vídeo, vou ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, do que eu comi um dia na dieta cetogênica, que tenha te inspirado de alguma forma. Se vocês gostaram, se ficou alguma dúvida, me deixa nos comentários, não esquece de deixar o seu like, compartilha com as suas amigas e se inscreve no canal se você não for inscrita. Um super beijo pra você e até o próximo vídeo.